Assim, ó, eu comentei com vocês lá no grupo, tá, que vai dar mais ou menos umas 3 horas de pré-prova, tá, ao todo, assim, pra gente poder fazer bem de boa, bem na manhã, revisar alguns tópicos fundamentais. E sempre lembrando que o que a gente revisou na parte do Enem, eu não vou revisar agora. Porque, porra, não faz, sei lá, faz uma semana atrás que a gente revisou a parte Enem. Então eu vou focar agora em revisar aquilo que é mais técnico e um olhar sobre a prova da URGS. O que não se limita só a isso aqui. É importante que tu pegue aquela revisão que nós fizemos lá da parte do Enem, a parte escrita pelo menos, para fazer a releitura, para fazer, né, relembrar aqueles tópicos lá que a gente olhou no pré-Enem, tá? É muito importante, porque a URGS cobra tudo aquilo lá e mais algumas coisas. Ela cobra dentro daquela discussão toda e mais alguns tópicos que eu vou lembrar aqui agora, tá? Então é bastante importante. Então assim, ó, eu vou fazer aqui o nosso pré-prova, vai ficar em torno de 1 hora hoje, tá? Mais ou menos 1 hora hoje. E na quinta-feira eu vou complementar com o restante que falta, que é mais ou menos. Eu até acho que nem vai dar tudo isso, tá? Mas enfim, eu deixo lá o horário de quinta-feira como se fosse um horário padrão pra gente fazer a revisão, tá? A gente faz isso. Assim, para esse primeira revisão, primeiro dia, eu preciso que vocês se atinem a mudar a cabeça Enem pra cabeça URGS, porque, feliz ou infelizmente, ela é diferente, cara. E ela tem que ser diferente na hora da prova. Ela precisa ser. Porque se na prova do Enem era uma prova em que a gente acabava tendo uma compreensão textual um pouco mais elaborada. A gente se preocupava um pouco mais com a compreensão textual. Nesse caso, não é mais tanto a compreensão textual e um apego muito mais à parte técnica. A prova da URGS é uma prova extremamente técnica. O que isso quer dizer? Cada palavra de cunho científico, cunho químico, tu tem que fazer bem a análise. É obrigatório a ver se aquela palavra tá bem encaixada naquele contexto ali. Tem que cuidar com alguns tipos de expressões que, como ela é muito, muito, muito técnica, ela vai utilizar palavras que não se encaixariam naquele contexto, naquela expressão, para poder eliminar a alternativa. Para a alternativa não tá certa. Então, é comum, por exemplo, eles tentarem colocar a palavra solução num contexto de heterogêneo. Então, falar solução para poder tentar puxar alguma coisa heterogênea. Não, a palavra solução é uma palavra técnica, que significa mistura homogênea. Então, solução não pode ser heterogêneo. Entende? Essas coisas são importantes que a gente cuide. Ela é uma prova que se apega com esses detalhes. Então, a própria expressão da palavra tem que cuidar. Por exemplo, na prova da PUC agora, que também é uma prova técnica, né? Só pra gente ver. Tipo, ela colocou toda uma expressão muito corretamente sobre o nitrogênio. Só que ela desenhou assim, ó. Ela desenhou o nitrogênio assim, o gás nitrogênio, o N2. Desenhou com dupla ligação. E ele é tripla. Ou seja, a diferença estava no mísero risquinho novo. Então, o erro da alternativa era um fucking risquinho. E quem fizesse a leitura muito rápido, ia ver ali, bah, N2, dois nitrogênios, papapá, tudo certo a expressão. Ia pra próxima, porra, tava errado aquilo ali. Porque o N era um só, era dois, e não. Era três, não dois. Então, são detalhes muito pequenos. Né? Chamar compostos metálicos de molecular, tá errado? Tá no nosso simulado lá, eu coloquei de propósito. Então, é importante que vocês cuidem com essas coisas. Como a prova é muito, muito técnica, essas palavras de cunho científico, tá? Tu não vai ficar vendo lá a palavra da língua portuguesa qualquer aí, expressão, não. Não, é sempre focado na palavra química, palavra técnica, tá? E elas fazem muita diferença na hora de fazer a leitura da alternativa. Uma outra coisa que é importante só a gente poder desvincular as cabeças é se ligar que a prova é de pretexto. Ela não é uma prova de contexto. Isso quer dizer, por muitas vezes o texto base não importa. Então, como eh, a prova dá tempo até de resolver, mas é importante cuidar a tempo, claro, né? Porque nosso dia agora com a mudança de redação dá uma quebrada. Então é importante que vocês tenham esse cuidado com. Não fica muito apegado aos textos em si, textos grandes se tiver. Geralmente as perguntas são mais diretas. Então dá pra ganhar tempo com isso. Essa aqui, ó, essa é muito, muito, muito clássica, tá? Muito clássica. O nunca diga nunca. Esse nunca diga nunca é pra chamar a atenção o seguinte, cara, presta atenção, porque a prova, por vezes, ela vai colocar expressões, ela vai colocar, né, situações do tipo, todas as substâncias tal coisa, ou nenhuma delas faz tal coisa, ou sempre alguma coisa, né, ou nunca alguma coisa. Então, é importante que tu cuide com as afirmações que são
totalmente includentes ou totalmente excludentes. Então, cuida com isso. Não quer dizer que não pode ser. Ela pode ser. Ela pode estar certa. Só que tu tem que só se ligar se realmente todas as possibilidades se encaixam. Então, eu sempre peço que ligue um alerta a expressões que são 100% includentes ou excludentes. Todos, nunca, nenhum, sempre, né? Então, cuida muito com isso. Até mesmo expressões categóricas do tipo é. Esse sistema é uma mistura. Ou esse sistema é homogêneo. Ou, né? Porque do tipo, ele pode não ser uma mistura, pode ser uma substância. Ou ele pode não ser uma substância, pode ser uma mistura eutética ou azeotrópica. Então, por isso que informações sempre muito categóricas, assim, que são totalmente includentes ou excludentes, tem que ligar um alerta. Então, pelo amor de Deus, não vai eliminar a alternativa porque só porque tem todos. Não, avalia se realmente pode ser todos. Ou se realmente pode ser nenhum. Tá? Só tem esse cuidado, mas esse nunca diga nunca é pra ligar o alerta. Isso aqui é outra coisa, ó. Isso é outra coisa. Se tá muito óbvio, se a resposta tá olhando ali, ela tá muito óbvia, meu, liga o alerta também. Estar muito óbvio na prova da URGS significa, opa, pode ser que não seja tão óbvio assim. Pode ser que eu pega ratão. Então, se tu bater o olho na questão e, nossa, olha que barbada aqui, ó, vou resolver em 10 segundos. Cara, para um pouquinho e dá uma olhada se realmente é aquilo. Eu não tô dizendo que não pode ser óbvio, mas eu tô dizendo que é mais difícil ser óbvio. É diferente do Enem. O Enem, o negócio é óbvio pra ser mesmo. O Enem, ele tem questões que foram feitas pra ser óbvia mesmo. Então tu vai lá e te atira na questão óbvia. Agora a URGS não. Ainda mais, pessoal, é importante que tu pense que ainda mais que uma prova de 15 questões, ela tem só 15 questões. Então eles não podem ser óbvios em grande parte das questões, senão, porra, não consigo classificar os caras. Então se tá muito óbvio, vai ligar um alertinho ali pra ver se não tem um pega-ratão na questão, tá? E ela tem sim pega-ratão. E isso aqui é, ó, se tu rezou, pediu iluminação divina, cara, fez tudo o que tinha pra fazer e ainda assim não sabe a resposta da questão, aí tu pode ir pro chute qualificado. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, o chute qualificado não é fechar os olhos e chutar na alternativa A, B, C, D ou E. Não é isso. É olhar para as suas respostas e fazer um panorama de quantas A eu coloquei, quantas B, quantas C, quantas D, e olhar qual das alternativas tu marcou menos, quais das alternativas marcou menos, e não chutar direto. É pegar, sei lá, vamos supor, eu tô entre A e B, eu tô entre A e B na possibilidade da questão, e eu tenho marcado menos A. Então eu vou olhar para a letra B, né, e para a letra A e ver qual é aquela que eu marquei menos para eu tentar chutar naquela que é mais provável. Então usem o chute qualificado para eliminar respostas que já foram colocadas em outra alternativa, em várias outras. Tu ficou entre A e B, e aí tu viu que B tu já marcou bastante, já marcou todas três ali, quatro potencialmente, cara, muito possivelmente ali tem algum erro que não seja a letra B. Potencialmente, mas depois lembra, é só quando tu não tem mais saída. Lá no inferno, abraço capeta, era isso. Agora que eu faço, meu Deus, chutei e errei. Bom, cara, tu ia errar igual. Então é chute qualificado. A moral do chute qualificado é tentar ganhar uma, né, eventualmente duas questões a mais que tu já ganhou nos acertos, tá? Então assim, o que historicamente acontece na prova, tá? Historicamente, isso aqui, 3-3-3 ou eventualmente uma 4-2. Então é possível que a gente tenha esse panorama. Mas, de novo, não é aquela garantia, né, de olho fechado. Então tu não vai pegar a prova e já sair marcando né, só por 3-3-3. Calma, faz elas aquelas que tu sabe, garante as que tu sabe, e depois, no desespero, tu vai no 3-3-3. Tá? Porque tu não sabe se esse ano, por exemplo, os caras não vão mudar. De uma hora pra outra eles mudem a distribuição. Eu acho difícil, né? Que a URG é uma prova muito padrão. Mas, né, esse que é o ponto a gente cuidar. Bom, além disso, dentro da distribuição da prova da URGS, ela é muito padrão também, em termos das cobranças de conteúdo. Então lembra, ela começa, os nossos simulados são para isso, queridos, para a gente pegar a prática das questões, das posições também. Ela começa com o sistema material, depois vem a atomística, depois vem a ligações inorgânica, aí vem eventualmente um cálculo e orgânica. Passou a orgânica toda ali, três, né, três, eventualmente quatro questões, aí vem a fisicoquímica, soluções, termoquímica, cinética, equilíbrio, e a última questão é elétrica. A prova da URGS é muito padrãozinha. Se tu pegar historicamente, ela é muito padrão assim. Eletroquímica é a última questão, se não for bioquímica, mas bioquímica é difícil aparecer.
Então, geralmente aparece eletro no final. Então, tu tem como saber, por exemplo, em que lugar tu vai buscar as questões de superfície. Tu tem mais chance de acertar, mais habilidade. Ah, eu sou melhor em orgânica, vai pro meio da prova. Vai lá no meio da prova e começa a fazer ela. Tem mais habilidades em orgânica, né? Ah, eu sou bom em cálculo, físico-química. Então eu vou lá pra parte final da prova. Então, né, tu vai testando assim pra, pra fazer as questões que tem mais facilidade quando tu tá menos cansado, tá? Eu botei aqui a distribuição, né? Uma questão estatística básica aqui, né? Do que a prova mais tende a cobrar. Chama a atenção porque ela é uma prova, tem um olhar bem grande sobre a atomística, tá? Uma prova com grande olhar sobre a atomística. Eu também fiz uma separação aqui estatística do que aparece em maior quantidade em cada uma das, das 4 áreas da prova, tá? Então, físico-química ali, né? Soluções e equilíbrio. E aqui, de novo, querido, de novo, soluções e estequiometria é carroção. Quem tem dificuldade vai fazer por carroção, para tentar ganhar a questão. Tá jogando alternativa lá de um lado pro outro. Na prova da URGS é importante tentar ganhar a questão. Importante tentar ganhar ela, tá? Então, na hora da necessidade, vai tacar um carroção lá. Aí nós temos uma distribuição muito igualitária ali entre cinética, eletro e termo, geralmente uma questão de cada uma, né? Assim a prova vem a cobrar. Depois das outras aqui, eu só coloquei mais estatisticamente para que a gente dê uma olhada assim depois, tá? Hoje eu vou revisar a parte de geral inorgânica e atomística. Então, hoje eu reviso geral inorgânica, também reviso atomística, e na quinta-feira eu vejo na orgânica, bioquímica e fisicoquímica. Tá? Essa vai ser a distribuição que eu vou tentar fazer isso hoje, tá? E é isso aqui, é para que a gente dê só uma olhada. Mas o interessante é assim, ó, o equilíbrio, cara, basicamente quase todo ele a gente já viu. O equilíbrio a gente já viu quase todo ele. A eletro, né, eu vou só dar um foco na nossa parte agora de revisão, na parte da eletrólise, né, coligativo a gente não viu. A inorgânica, boa parte a gente viu. Seu material a gente viu todo. A gente viu toda a parte de separação de misturas, densidade média, aquelas coisas chatas a gente já acabou vendo. Tá? Então também não tem necessidade de ver agora. As isomerias aqui a gente viu há pouco tempo também, a gente viu na revisão. Então é importante que a gente veja aquilo que nós não vimos anteriormente. Bom, vamos lá. Então hoje, agora a gente começa a parte mais de conteúdo, tá? É, eu não sei se vocês estão fazendo prova antiga, e vão fazer prova antiga ou não estão fazendo prova antiga, mas é interessante fazer a prova antiga sim, tá? É muito importante que faça prova antiga. Quem fizer as últimas provas agora, né, de 2021 pra frente ali, eu tenho todas elas corrigidas em vídeo já, basta pedir que eu passo, toda ela corrigida em vídeo, tá? Dá pra acessar lá bem de boa. E apliquem a estratégia, queridos. É pra aplicar a estratégia, é pra chutar de maneira qualificada. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Bom, pessoal, modelos atômicos e atomística é um tópico que a prova tem uma cobrança, né? Que é um tanto quanto interessante ali. Ela vem se colocando presente essa parte dos modelos de atomística. Principalmente quando a gente olha para modelos atômicos. Aqui eu quero trazer uma curiosidade, né? A prova da URGS gosta de ser um tanto quanto saudosista em termos de datas. Ela é saudosista em datas, ela é saudosista por vezes, em prêmio Nobel, né? Ela tem esse certo saudosismo ali. E eu quero ver com vocês, em termos dos principais aspectos dos modelos atômicos. E eu destaquei aqui, ó, 1825, o modelo de Dalton, ele recebe o prêmio, não é o prêmio Nobel, mas é uma medalha de ouro da Academia Inglesa, né, de ciência inglesa, pelo seu modelo atômico. Então, daqui a pouco, pelo saudosismo da prova, ela pode, por exemplo, vir a citar, ela pode vir a usar a ideia da data de 1825 para 2025, para dizer, no ano de 1825, o Dalton ganhou a medalha, caralho, não sei o que lá, por causa do seu modelo atômico. Como é que é o modelo atômico de Dalton? Né? Então, saber que foi nesse ano não é o problema, mas o detalhe é que pode ser que ela traga o modelo de Dalton à discussão, tá? Então, dentro dos principais aspectos, em termos de todos os modelos atômicos, é interessante que a gente entenda que a gente vai ter basicamente, tá, um cuidado. Quando a gente fala de Dalton, tá? Quando a gente fala de Dalton, o que é importante citar aqui, pessoal? O modelo de Dalton, ele foi o primeiro modelo experimental. Então, é o primeiro modelo que vai trazer recursos experimentais. Mas eu não posso dizer que o modelo de Dalton foi o que propôs a palavra átomo. Tem que cuidar isso. Porque a prova gosta de jogar com a gente nesse ponto. Então, dentro
da ideia geral de atomismo, né, o atomismo como um todo, é importante lembrar que a palavra átomo, ela foi proposta por Demócrito e Leucipo lá em 5 a.C., né, 4, 5 a.C. na Grécia Antiga. Então a proposta da palavra. Então, fiquem ligados que o modelo de Dalton pode ser citado como o primeiro modelo experimental, e eu vou descrever todo o modelo aqui daqui a pouco, mas dentro dos principais aspectos dos modelos em si, ele começa sempre, ele pode citar o Demócrito e Leucipo, ou a Grécia Antiga, dentro da ideia da proposta da palavra átomo. Eles fizeram a proposta, tá? Então não vai dizer que a primeira vez que a palavra átomo surge vem com um Dalton. Ah, não. Ele é o primeiro modelo atômico sim. Agora, na história do atomismo, não, tá? Então, Demócrito e Leucipo é um ponto pra gente cuidar. Bom, aí sim, aí vem o modelo de Dalton, tá? Quando a gente trata do modelo de Dalton, o Dalton vai trazer várias considerações pra gente. A gente vai ver os outros que estão ali. Mas ela vai trazer várias considerações que são importantes pra gente se ligar que eles podem vir a cobrar, tá? O Dalton, ele trabalhava principalmente, vale muito lembrar, com princípios de Lavoisier, princípios de Proust e princípios do seu próprio estudo de gases. Então, se tiver qualquer tipo de menção a algum evento que se pareça com Lavoisier, da ação da conservação das massas, né? Se há algum princípio que se pareça com Proust, das proporções em massa entre as substâncias, isso é muito Dalton, em modelo atômico, tá? Então a gente tem que se ligar que se vier algum princípio de Lavoisier e Proust, vai ser citado dentro da perspectiva do modelo de Dalton, tá? Lavoisier e Proust. Bom, com isso, o que o Dalton vai levar em consideração? Primeira coisa, o Dalton se preocupava com as massas. A massa era o diferenciador. Não era número atômico, porque, porra, não tinha próton na época. Tá? Então o Dalton é completamente massa. Então o Dalton vai olhar muito para dados de massa. O foco dele é massa. Então ele fala: elementos diferentes terão massas diferentes. Elementos, né, átomos de elementos iguais terão massas iguais. Lembra que isso está errado com relação a isótopos e isóbaros hoje em dia. Lembra que eu não posso dizer que o mesmo elemento tem os átomos de mesma massa. Eu posso ter isótopos, eu vou definir isótopos ali. Mas sempre lembra que os dados são de massa para Dalton, ainda não era número atômico. Tá? O Dalton vai levar em consideração aqui, tá? Ele vai definir reações químicas. Ele vai dizer que os átomos se reorganizam numa reação química formando novas substâncias. Então, átomos se reorganizariam formando novas substâncias. Então, ele dá uma definida, ele vai dar uma explicada um pouco mais, né, no modelo de Lavoisier, porque na proposta de Lavoisier, lembra que Lavoisier dizia que o somatório das massas produtos tem que ser igual ao somatório das massas reagentes. Só que não tinha átomo na época. O Dalton pega aquela proposição, aquela ideia e diz, pô, então quer dizer que os átomos, numa reação química, eles não são destruídos nem criados, eles vão ser reorganizados. Eles fazem novas ligações. Então ele dá uma explicada em como funciona uma reação química. Tá? Aqui em Dalton, é importante lembrar que o Dalton também vai dizer que as substâncias elas se combinam, átomos se combinam em proporções diferentes, formando substâncias diferentes. Ele trabalhou muito com volume nisso, né? Então, por exemplo, ele vai dizer assim, cara, se pegar carbono e reagir com oxigênio, carbono reagindo com oxigênio, ele pode formar CO2. Agora, se carbono reagir com oxigênio, ele também pode formar CO. Então ele vai dizer que as substâncias, elas se combinam em proporções, os átomos se combinam em proporções diferentes e inteiras, números pequenos e inteiros, formando substâncias, formando novas substâncias. É basicamente o princípio lá do balanceamento. Basicamente o princípio que a gente tem do balanceamento. Então o modelo de Dalton, ele vai trazer todas as considerações. Ele traz os princípios de Lavoisier e de Proust. Ele vai dizer que todas as informações são através da massa. Então tem que cuidar para não confundir Dalton com isótopo e isóbaro. É importante lembrar disso que não tinha nessa época discussões de isóbaro, isótopo, tá? Ele vai explicar sobre uma reação química.
Os átomos se reorganizam para formar novas substâncias. E ele vai dizer que os átomos se combinam em proporções inteiras e, é, é, e diferentes para formar substâncias diferentes. Tá? Inteiras e pequenas, né? Ele fala inteiras e pequenas para formar substâncias diferentes. Inclusive, daí vem o princípio lá, né? Que a gente trabalha com o princípio do balanceamento. Tá? Lá com o princípio do balanceamento. Então ele vai dizer que se combinar, por exemplo, 2 de carbono com 1 de O2, ele forma. Opa. 1 de carbono com 1 de O2, ele forma 1 de CO2. E se nós combinássemos, na possibilidade de combinar 2 de carbono com 1 de O2, nós formaríamos 2 de CO. Ele vai trazer a ideia de que dependendo da quantidade de substâncias que a gente vai propor, em números pequenos e inteiros, ele formaria substâncias diferentes. Tá? Então Dalton vai trazer essa concepção, essa ideia geral. Lembra que Dalton é chamado modelo bola de bilhar. Tá? Modelo bola de bilhar. Bom, depois de Dalton, então a gente tem assim, ó, em termos de modelo, tá? Eu trouxe esse destacado justamente pelo fato de ser o primeiro modelo atômico. Depois a gente vai ter, por exemplo, um avanço no modelo de Dalton. A gente tem o modelo de Thomson. Depois de Dalton vem o modelo de Thomson. E aqui em Thomson algumas coisas são interessantes de levar em consideração. Ele é chamado, né, o modelo pudim de passas. Importante lembrar dele aqui, ó. Primeira coisa, o modelo de Thomson, ele foi o primeiro a se preocupar, né, dos registros, com a natureza elétrica da matéria. Ele se preocupou com a natureza elétrica. Ou seja, ele se preocupou em como que esses átomos que Dalton estava falando antes, né, que ele não discutiu nada sobre eletricidade, como que a eletricidade que já era conhecida se aplicava a substâncias. Então ele vai trazer a natureza elétrica da matéria. É importante lembrar dentro desse princípio da natureza elétrica da matéria. O Thomson, perdão, ele vai utilizar lá o que se chamou de tubo de raios catódicos. Tá? Lembra lá dos raios catódicos. Então ele vai pegar um gás, vai dar uma descarga elétrica grande, né, de alta voltagem, de alta diferença de potencial, nesse gás, para ver o raio que surgiu. Ele percebeu lá o raio e tal, ele faz umas considerações. Em aula a gente falou bastante sobre isso, mas eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Mas é importante lembrar que raios catódicos são os raios luminosos que saíam do lado do cátodo, tá? E aí lembra que o nome é tubo de raios catódicos, é a estrutura, ou também pode aparecer como ampola de Crookes. A ampola de Crookes. Também é o nome que se dá para aquele tubo que o Thomson usou. Tá? O que o Thomson vai definir? Como é que ele vai trazer a ideia geral desses raios, tá? Ele vai dizer assim, que esses raios, eles têm carga negativa. Ele vai dizer que tem carga negativa. Ele vai dizer que tem massa. Lembra que ele mexia o moinho lá quando passava o raio catódico? Aquele moinhozinho, naquele moinete mexia. Ele tem carga negativa. Ele sabia que tinha carga negativa pela proposição de sair do lado negativo do cátodo da bateria. E quando ele aproximava um ímã positivo, era atraído. E quando aproximava o negativo, ele era repelido. Tá? Lembra disso. Além disso, ele vai dizer que a propagação é uma propagação linear. Então é um raio que se movimenta em propagação linear. Com isso, ele vai então definir que esses raios catódicos, né, essa estrutura toda que ele vai relacionar o elétron, ele vai chamar de elétron, né? E ele vai dizer que o átomo para ele era uma massa positiva. Lembra que o átomo era uma massa positiva com elétrons. E aí vai ter assim, ó, eventualmente a palavra incrustados. Os elétrons estavam lá dentro, incrustados, né, lá dentro. Eles estão se movimentando lá dentro, girando lá dentro. A proporção dele estão girando. Mas eles estariam naquela massa, não estão para fora da massa, estão dentro daquela massa. Ah, então a ideia geral de Thomson era essa.
Então, ó, nós temos lá o Dalton, que vai trazer o modelo experimental lá e tal, a partir de Lavoisier, Proust e os seus próprios experimentos com gases. Ele vai vir evoluir para Thomson, para a natureza elétrica da matéria. E aí ele vai lá para terceiro ponto, para Rutherford. E o Rutherford vai ser dado o nome como modelo planetário. O que é acreditado a Rutherford aqui, né? A descoberta do núcleo. Aqui Rutherford é completamente núcleo atômico. O olhar central sobre o núcleo atômico. O Rutherford é bastante. Havia uma preocupação em definir com ele o núcleo atômico. Pessoal, o que tem que cuidar aqui que eu acho importante cuidar? Para Rutherford, existia duas coisas. Um núcleo, que esse núcleo ele era denso e positivo. Qual é a moral de ser denso e positivo? Muita massa. Muita massa e de carga positiva. Então, o Rutherford tinha essa concepção. O núcleo era muito denso de carga positiva. Tá? Além disso, o Rutherford vai dizer que existia uma eletrosfera, em homenagem a Thomson quase. A eletrosfera. Mas, caras, o que tem que cuidar aqui? A eletrosfera, para Rutherford, não era organizada. Ela não é organizada. Ela simplesmente tinha os elétrons. E vale lembrar, para Rutherford, os elétrons estavam orbitando o núcleo. Eles giravam lá. Mas ele não tinha órbita definida, ele não tinha uma definição precisa de como que eles faziam isso. Por isso que vem o modelo de Bohr. Vai ser o que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas Rutherford, o que é mais crucial para Rutherford? Perto do núcleo atômico, né, o núcleo denso e positivo, uma eletrosfera gigantesca e com massa desprezível, o núcleo muito maçudo de carga positiva, tá? Também se atribui a Rutherford o experimento, aí é importante lembrar, que o Rutherford utilizou radioatividade. Então não dá para dizer, por exemplo, que Rutherford utilizou descarga elétrica. Ele não usou descarga elétrica. É experimento com radiação. Ainda mais com radiação alfa. Então, o Rutherford tem essa concepção. Núcleo muito pequeno e muito maçudo, eletrosfera muito grande, nada de massa, né, nada de massa que seja relativa, e ainda por cima nada organizada. O Rutherford tem esse olhar que a gente tem que cuidar, tá? Quando chega no modelo de Bohr, o grande ponto para o modelo de Bohr aqui é a concepção e a descoberta das camadas eletrônicas, é a proposição das camadas eletrônicas, que no caso são os níveis de energia. Então o Bohr, ele vai fazer a sua proposição, né, o seu postulado, e ele vai dizer que o núcleo, o átomo agora tem uma eletrosfera, e essa eletrosfera é organizada de acordo com camadas eletrônicas, e essas camadas eletrônicas, elas tinham uma energia quantizada. Esse é um ponto importante, tá? Energia quantizada. O que é energia quantizada? São pacotes, são quantidades específicas de energia. Então, a energia quantizada permite, como esse elétron vai receber uma quantidade específica de energia, ele permitiria a transição eletrônica, que é um dos tópicos mais cobrados, tá? Transição eletrônica. O que é a transição eletrônica? É isso que está aqui descrito. É esse movimento que se faz. É importante que a gente entenda que quanto mais longe for a camada da eletrosfera, maior a sua energia. Então aqui eu teria uma energia maior para o elétron que se encontra nessa região, na camada N, por exemplo, a camada K, e aqui eu teria uma menor energia do elétron, do elétron, para esse elétron aqui girando. Então seria mais ou menos essa concepção. A ideia é que esses elétrons eles podem transitar entre as camadas. Então, assim como eles podem absorver energia, eles também devolvem para o ambiente. Mas é importante perceber que, como a gente fala em energia quantizada, eles vão receber e liberar quantidades específicas de energia. E é daí que vem alguns testes que se fazem em espectroscopia. Os caras emitem, né, direcionam uma energia, né, uma onda eletromagnética, uma energia,
uma certa quantidade dessa energia para um átomo, o quanto que ele absorve e devolve para o ambiente, os caras sabem qual é que é a natureza daquela energia. Eles conseguem se calcular para saber qual é o átomo em questão que está sendo absorvido e liberando aquela quantidade energética. Então, as transições, no caso, a transição aqui da camada 5 para a camada 2, por exemplo, essa transição, ela acontece com uma quantidade específica de energia, tá? O que eu acho muito importante que a gente entenda também, que lembre, é que, pessoal, cuida sempre que a luz, que é um tópico central, né, aqui em modelo de Bohr, principalmente para explicar alguns comportamentos de fogos de artifício, né, comportamentos de materiais fosforescentes fluorescentes, né, comportamentos para explicar, por exemplo, é, é, comportamento de algum tipo de luz, por exemplo. Tudo isso é direcionado com a ideia de que o elétron primeiro recebe a energia, o elétron avança e ele libera luz para o ambiente quando ele retorna. Cuida que as provas gostam de colocar situações para enganar aí. Eles mudam a ordem do negócio. Eles vão dizer assim: ah, primeiro o elétron libera energia, então avança para a camada mais externa. Não. Absorve e avança. Libera e retorna. Ah, então é esse movimento que a gente sempre vai observar. Então ele vai receber a energia externa, ele recebe uma energia, ele faz o salto quântico, avança pro. Opa. Ele primeiro recebe aqui a energia, tá no 1. Ele recebe uma energia externa, ele avança para uma camada mais interna, ele libera a luz para o ambiente e então retorna para o seu estado original. Então só cuida esse movimento, tá? Cuida sempre isso. Recebe, avança, libera a luz, retorna. Cuida com esse movimento para não cair em pega-ratinha. Questão, tá? Pega-ratinho. Dentro da ideia geral do modelo de Bohr, tá? Um grande cuidado é isso que eu peço para vocês. E assim, o Bohr serviu apenas para o hidrogênio. Tá? Mas a prova da URGS, ela tem na sua matriz de estrutural lá de conteúdos somente até Bohr. Então, segundo eles, no edital vai até Bohr, né, as concepções. Ele não entra na parte de Summerfield, ele não entra na parte de de Broglie, de Heisenberg, de Schrödinger. Ele não entraria nessa parte porque é algo que tá fora do edital da prova, tá? Assim, eu não daria grandes energias para revisar isso, mas quem quiser passar o olho rapidinho em cima do que foi só o postulado de cada um, não é de todo mal. Tá? Depois que a gente terminar aqui, como sempre eu vou lançar para vocês aqui esse material, eu faço a observação em cantinho ali dos principais tópicos de cada um. Ah, mas não é algo que eu direcionaria grandes aportes de conceitos, tá? Então, modelo atômico é algo que é possível de aparecer. Quando a gente olha para estruturas da eletrosfera, aí estrutura atomística como um todo, cara, próton, nêutron, elétron, isso é batido, né? As quantidades de próton, nêutron, elétron, e a gente vai calculando e tal. Eu chamo a atenção a alguns conceitos da eletrosfera que são importantes. Tá? Principalmente, dentro do conceito da eletrosfera, entra ali então um aporte de Summerfield, que seria os subníveis de energia. É importante que a gente lembre, por exemplo, e saiba ler os subníveis, saiba fazer a leitura dos subníveis. O que significa cada coisa? Por exemplo, quando a gente pega o cálcio, tem número atômico 20, a distribuição de cálcio seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. É importante lembrar sempre que essa distribuição final aqui é a mais importante. Que é a distribuição final que vai me dizer algumas coisas. Então, esse cálcio aqui, como eu tenho essa distribuição, ele tem aqui na última camada 2 elétrons. Então ele tem na quarta camada. Lembra a distribuição lá? A gente faz assim, ó. Fazia 1, separa o 1, separa o 2, separa o 3 e separa o 4. Lembra quando a gente está olhando para a estrutura da eletrosfera? A organização 1s2, ela significa que camada, o 1 significa qual é a camada que a gente está analisando, o nível de energia. O S é o subnível. O S aqui é o subnível que a gente está analisando. E o 2 é o número de elétrons daquele subnível.
Então, cuidar quando a gente olha para a estrutura e saber que 4s2, quarta é a última camada. O 4 é a última camada da distribuição. Quando a gente olha para um outro átomo, por exemplo, que é o caso do ferro, ele tem número atômico 26, ele é lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ah, tem que saber disso aqui tudo? Não, lembra que tabela periódica. Eu vou lembrar daqui a pouquinho a tabela periódica ali. Então ele tem 1 na primeira camada, 2 na segunda. Agora observem o seguinte, ó. Esse átomo, ele tem terceira camada aqui e ali, ó. Então ele tem ao todo, na terceira camada, ele tem lá 2, 8, 14. Ele tem 14 elétrons na terceira camada. E a sua última camada é a quarta. Então aqui é a última camada dele. Então cuidado com a ideia de última camada e subnível mais energético. Tá? No caso aqui da distribuição, da organização, é importante lembrar, esse aqui, que é o 3d6, a gente chama ele de subnível mais energético. Só que o 4 aqui, ou 4, é a camada de valência. É a última camada. Então eu só peço que tu tenha esse cuidado. Em saber olhar para a distribuição, eletrônica e observar qual é a última camada e qual é o subnível mais energético. Se um átomo vai perder elétrons, ele perde da onde? Sempre da última camada. Então, se eu for, por exemplo, fazer escrita para ferro, 26, número atômico 26, e ele tem carga mais 2, a distribuição seria igual a de cima. Então, ele ficaria lá, se fosse escrever ela toda, ela ficaria igual a de cima. 3s2, 3p6, ele perderia do 4s2, ele ficaria 3d6. Então a perda de elétrons é sempre da última camada, ele sempre perde da última, nunca do subnível. A menos que o subnível seja a última camada agora. Que é o caso, por exemplo, se nós formos olhar para ferro mais 3. Seria tudo igual, eu teria lá a mesma coisa, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5. Agora ele perderia da última. Ah, então só tem esse cuidado ali que é importante que a gente observe. Para perder e ganhar elétrons sempre na última camada. Essa é uma concepção importante de eletrosfera, tá? Da organização da eletrosfera. Isso aqui eu peço um grande cuidado para vocês, ó. São palavras que às vezes a prova coloca para enganar. Isótopo e alótropo, eles são diferentes. Qual é a diferença entre eles? Isótopo, isso aqui é um olhar sobre a estrutura escrita do átomo. Alótropo é um olhar sobre a substância. É um olhar sobre a substância. Então, por exemplo, quem são isótopos? São átomos que têm massa diferente, é átomo que a sua massa é diferente, mas o número atômico é igual. Então, por exemplo, quem são clássicos isótopos? Cloro, 35 e cloro, 37. Ou oxigênio, 16 e oxigênio, 18. Então, quando o número de cima, que no caso, né, o número de cima lembra que é massa. Quando a massa é diferente, mas o elemento é o mesmo, no caso que seria 17 prótons, 17 prótons, embaixo que seria 8 prótons e 8 prótons. Então, a massa é diferente, mas o número atômico é igual. Isso é isótopo, porque é o átomo. Isótopo é átomo. Alótropo é substância. Então, são substâncias do tipo simples. Lembra que substância simples é um átomo, é um elemento só um elemento na fórmula, mas eles são a mesma substância simples com estruturas diferentes. A estrutura dele é diferente. Que é o caso clássico, por exemplo, O2 e O3. São duas substâncias, o gás oxigênio e o gás ozônio. Ou carbono na forma de grafite e carbono na forma de diamante.
Sempre que for uma substância, é alotropia. São os alótropos. Então, alótropo é substância, isótopo é átomo. Tá? Só cuido isso. Eu peço que cuidem isso. Tá? Para não confundir. Quando a gente olha para a tabela periódica, é importante lembrar aqui, tá? Importante lembrar o seguinte: vão ser chamados esses elementos aqui, ó, os grandes, tanto de um lado como do outro, esses caras aqui são os representativos. Esses são os representativos. Esses caras do meio, eles são os caras de transição. Elementos de transição. Esses de baixo aqui, ó, eles são chamados também de elementos de metais de terras raras. Tá? Eles também são transição. Nesse caso, transição interna. Ou também pode aparecer como terras raras. Tá? Terras raras. Então, essas posições são importantes lembrar. Tá? Pô, cara, não tem muito como fugir, né? Tem que lembrar das famílias, né? Dos grupos lá. Alcalinos terrosos, aquelas coisas todas ali que não tem muito. A gente vai. Já é muito batido, tá? Desses posicionamentos. É importante sempre lembrar também que ao olhar para a tabela periódica, tu vai encontrar um padrão que é o seguinte, ó. Todos esses caras aqui terminam em S1, todos esses terminam em S2, né? Aqui termina em P1, termina em P2, P3, P4, P5 e do neônio para baixo termina em P6. O hélio é o único S2. Dos gases nobres é o único S2. Então tem que cuidar daquela expressão, todos os gases nobres têm 8 elétrons de valência. Cuidar com essas expressões categóricas. Todos os gases nobres têm 8 elétrons de valência. Todos os elementos que terminam a distribuição em S2 são alcalinos terrosos. Cuida. Que não são todos. Ó, o hélio, ele é S2 e não tá no alcalino terroso. Então, é aquela coisa, cuidar com informações categóricas. Tá? Lembra que a gente também consegue ver a distribuição eletrônica pela tabela periódica. Lembra disso? A distribuição pela tabela periódica. Então lembra que toda essa linha aqui, representa 1s2. Essa aqui, ó, essa passada aqui, representa o 2s2. Essa passada aqui representa o 2p6. Essa passada aqui representa o 3s2. Essa passada ali representa o 3p6. Essa aqui, ó, até aqui esse primeiro ponto, 4s2. Dentro do bloco D, lembra que é menos 1, é 3D. E assim a gente segue. Então é importante que tu lembre dessas considerações e dentro do bloco D, a gente pega a linha e desconta uma unidade para saber qual é o D que a gente está falando. Então, ao olhar, por exemplo, para o ferro que a gente falou antes lá, o ferro, ó, o ferro que a gente viu, ele era um ferro de número atômico 26, ao invés de eu escrever toda a distribuição que a gente fez antes, a gente faz como? A gente cita o gás nobre anterior, lembra? Cita o gás nobre anterior. Então, se o ferro tá aqui, esse cara aqui é o gás nobre anterior. Então, eu digo ferro por dentro, ele é que nem o argônio. E para chegar aqui, ó, ele passa pela quarta linha, por todo o S2, então ele é 4S2, e ele entra no D. O D ele é sempre menos 1, é 3D. Se aqui é 4, eu vou descontar uma unidade, menos 1. 4 menos 1, 3D. E aí ele passa lá por D1, D2, D3, D4, D5, D6, ó. Ele parou em 3D6. É um olhar que eu peço que vocês lembrem, tá? Importante lembrar. Cara, não é algo muito cobrado na URGS, mas vai que né. Tá? Lembrar que alguns elementos têm uma configuração de distribuição teórica e uma real. Eu gostaria que a gente lembrasse para as configurações teóricas e reais, por exemplo, um cuidado com relação ao cobre. O cobre é o número atômico 29. A distribuição do cobre seria argônio 4s2 3d9. Lembra que essa configuração é uma configuração teórica, porque é mais estável para ele ser D10. Então a gente vai dizer que o cobre vai ser 3D10 e aqui é S1. Então ele ficaria com a configuração
do tipo 4s1 3d10. Isso acontece para o cobre, acontece para prata, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Para o crômio, a mesma coisa. Só que o crômio, número atômico 24, ele seria lá parte interna do argônio, 4s1 3d5. Tá? É só a observação que eu peço que vocês tenham. Tá? Lembrar que o cobre, crômio, prata, eles têm essa variação ali da dele, de acordo com a maior estabilidade do D completo ou semi-preenchido. Dentro de tabela também é importante lembrar as propriedades periódicas. Tá? Importante lembrar as propriedades. Eu sempre bato na tecla. A mais importante é o raio. Depois do raio, a energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, lembra que são opostos. Então, se o raio de um átomo é grande, a ionização dele é pequena, a afinidade eletrônica é pequena e a eletronegatividade é pequena. Eu acho importante que a gente lembre, para não cair em questão pega-ratão de novo, tá? Em questão de pega-ratão. Pessoal, energia de ionização é um processo endotérmico como sendo padrão. Então, um átomo isolado vai absorver uma energia e vai perder um elétron. Então, energia de ionização é para a formação de cátion. A afinidade eletrônica, como sendo padrão de espontaneidade, ela é exo. O átomo primeiro recebe o elétron, organiza a eletrosfera em menor energia, mais estável, e libera uma energia, por isso que ela é exotérmica. Então ele libera. E lembra que as propriedades periódicas, essas duas principalmente, são para átomos isolados no estado gasoso. Algo muito específico. Tá? Ah, essa aqui, ela forma ânions. Ela vai formar ânion. Então, quanto mais negativa for a afinidade eletrônica, maior ela é. Menos 200 e menos 400 é maior a afinidade eletrônica. E liberar 400 kJ, ele vai ter maior energia liberada, portanto, maior afinidade por aquele elétron. Tá? Então vale muito lembrar desses aqui que são os principais. Essas são as principais propriedades periódicas. Tá? Lembra que a afinidade eletrônica e eletronegatividade, gases nobres não participam. Basicamente não participam. Energia de ionização, como ela é obrigatório perder elétron, tu esquentar o gás nobre, ele pode participar sim. Tá? Tem uma propriedade que é a chamada eletropositividade ou o caráter metálico. Caráter metálico, ele cresce junto com o raio. Se o raio é grande, o átomo tende a perder elétron com facilidade. Tá? Pessoal, outras propriedades, a única que, sei lá, né, densidade dos átomos. Densidade na tabela periódica, como é que eu vejo? No centro da tabela periódica. Né? Lembra que a densidade, ela tá em função do ósmio e o irídio aqui. Esses caras são mais densos. Esse cara aqui é o mais denso. Então, quanto mais pro centro da tabela, maior a densidade dos átomos, tá? Mais ou menos isso. Então, propriedades periódicas e tabela periódica são questões que acabam caindo com bastante é, é, critério. Eu quero só te chamar a atenção para mais um detalhezinho aqui, dentro das propriedades, que é o seguinte. Quando eu olho para cátions e ânions, tipo assim, sódio cátion e cloreto, como é que a gente sabe quem é maior que quem se já tá como perdeu os seus elétrons? A gente sempre olha para a quantidade de elétrons e prótons que ele tem. Então, o sódio, ele tem 11 elétrons e o cloro tem 17. Desculpa, prótons. Só que o sódio tem 10 elétrons e o cloro tem 18 elétrons. Então, percebam que o sódio, ele vai diminuir a quantidade de elétrons com relação a prótons. Então, o sódio vai ter uma contração da nuvem, fica pequenininho. Já o cloro, tu vê que ele tem uma quantidade maior de elétrons agora. Então, ele vai ter menos força. Portanto, ele vai aumentar o raio. Então, é sempre importante lembrar aqui aquela relação que a gente faz, né? O cátion é sempre menor que o átomo neutro e o neutro é sempre menor que o ânion do mesmo átomo. Então, essas relações é importante que a gente lembre para poder ter uma noção de quem vai crescendo e que vai diminuindo, tá? Então, tópicos são importantes de lembrar.
Dentro da geometria molecular e as relações com o octeto, é importante lembrar. Dentro do octeto, nós temos aquela ideia de compartilhar elétrons, né? Chegar ao compartilhamento de elétrons que bata 8. Mas o mais importante aqui de lembrar é que o octeto pode ser tranquilamente expandido ou contraído, tá? Então, existe um jeito de, caso eu não lembre de algumas moléculas, nós definimos como é que é a estrutura da molécula, a geometria lá e as possibilidades, pelo método de Lewis para montagem de moléculas. Para montar moléculas. Cara, isso aqui é para quando tu não faz absolutamente a menor ideia de como é a estrutura. Tu não sabe como é que é aquela estrutura ali e tu tem que contabilizar ela. Então lembra do passo a passo, pessoal. É importante dar uma revisada no passo a passo lá como é que a gente faz, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é o somatório dos elétrons de valência. Lembra? Soma os elétrons de valência. Depois que eu somo os elétrons de valência, eu vou organizar o central e os ligantes. Depois que eu organizo o central e os ligantes e faço as ligações lá que a gente viu na ligação simples, lembra que depois que a gente faz isso, a gente tem que completar o octeto dos ligantes. Eu vou completar o octeto dos ligantes. E por último, eu vou completar o octeto central. Tá? Isso é importante para que a gente possa, então, numa molécula, eu não lembro de cabeça como é que é a estrutura, eu saiba pelo menos organizar ela para ver se vai sobrar ou não vai sobrar elétron no átomo central. Então esse é um dos pontos mais cruciais, assim, saber desenhar as moléculas. A maioria a gente conhece, mas vai ter a possibilidade de uma que a gente nunca viu na vida. E a gente tem que saber pelo menos fazer o respectivo desenho, tá? É importante a gente também ter noção que existem estruturas que podem ter o chamado octeto contraído. Quem é que tem octeto contraído? Quem tem menos do que 8 elétrons de valência. Quais são os casos clássicos de octeto contraído? Cara, casos clássicos, derivados de boro, então BX3, BCl3, BF3, por exemplo, né? Vou pegar aqui BCl3, vai ter octeto contraído. Se eu pegar o NO, vai ter octeto contraído, vai ter menos do que 8 elétrons na camada de valência, na hora de montar o desenho dele. Se eu pegar o BE, o berílio, BeCl2, mesmo esquema, vai ter menos do que 8 elétrons na camada de valência. Esse cara tem o chamado octeto contraído, tem menos do que 8 elétrons de valência, que são moléculas estáveis aí. Mas é possível que uma questão de cobre, por exemplo, o octeto expandido. Aí no octeto expandido, quando eu tenho mais do que 8 elétrons naquele desenho, naquela estrutura desse átomo. Então tu vai ter, por exemplo, a XeF4. Pô, cara, o xenônio já tem 8 de valência. Ele tá compartilhando com 4 flúores, ele vai a mais do que 8. Então, octeto expandido. Vai ter o clássico PCl5, SF6, SF4. Todos esses vão ter mais do que 8 elétrons de valência. Então, eles têm octeto expandido. Então, cuidem que essas estruturas, elas não vão bater 8 elétrons de valência, mas é possível dentro da moral do octeto expandido. É sempre importante lembrar que octeto expandido, queridos, qualquer elemento, né, os elementos centrais lá, os não metais principalmente, da terceira linha da tabela para baixo, já se encaixa. Terceira linha para baixo já tem octeto expandido. Já é possível o octeto expandido. Bom, através dos desenhos, a gente consegue ter uma noção do que é ligante e o que é par isolado. E com isso nós temos praticamente nós temos ali 5 geometrias que a gente vai olhar. Tá? São praticamente 5 geometrias que a gente vai estar percebendo. Então, nós temos essa classe aqui que é linear. E quando tem só 2 átomos, né? Então tu vai achar como linear lá, cara, O2, HCl, N2 e aí vai. Toda vez que tem só 2 átomos ligados, obrigatoriamente tem que ser linear. Né? Só 2 átomos. Agora, nesse caso aqui, quando eu tenho 2 átomos
ligado no central, 3 átomos ao todo, e não sobra par de elétrons no central, não sobra par no central, nós temos geometria linear. Então essa aqui também vai ser linear. Lembra que esse ângulo aqui é de 180 graus. Quem são os principais representantes? Tem que lembrar do CO2, clássico CO2, vai ter esse desenho, essa estrutura. Então eu teria o C lá e os O's ao redor, sem sobrar par de elétrons. Nós temos aqui clássico HCN, o carbono do tipo SP, carbono com hibridação SP. Mas o CO2 é muito clássico, tá? Muito, muito clássico. Quando nós temos, por exemplo, esse caso aqui de baixo, ó, 3 ligantes ao redor do central sem sobrar par de elétrons, o ângulo entre eles é de 120 graus. A gente chama ela de trigonal plana. É trigonal plana. Principais representantes, cara, SO3, o BCl3, o B variação 3, lá qualquer um deles, os carbonatos, CO3-2, os nitratos, NO3-1, esses caras são clássicos cobrados. Todos eles já foram cobrados pela prova, como sendo espécies de geometria trigonal plana. Inclusive, né, vai aparecer lá na orgânica o carbono sp2. Carbono sp2 é um carbono do tipo trigonal plano. Esse outro aqui vai ser a geometria que ela é espacial, né? Essa é a tetraédrica. A geometria tetraédrica. O ângulo dela aqui, ó, é um ângulo em torno de 109 graus. O ângulo aí de 109. Ah, todos eles em torno de, né? 109. Quem é o principal representante aqui que tem que lembrar? CH4 e seus derivados. Por favor, pessoal, pelo amor do santo Deus. CH4, qualquer derivação de 4, CH4, CCl4, CH2, Cl2, sempre desenhar de maneira espacial. Todo tetraédrico não pode ser desenhado assim. Na hora de pensar geometria, não pode ser desenhado assim. Isso aqui é erro grosseiro, não pode. Tem que desenhar de maneira espacial, nesse formato aqui para frente e para trás. Ah, inclusive, é importante lembrar que nesse tipo de desenho, a gente simboliza já pelos princípios da química orgânica lá, principalmente, com o para frente e o para trás, indicando a espacialidade. Então tu vai ter lá o CH4, tu vai ter lá os derivados de amônio, por exemplo, NH4+. Tu vai ter aqui, por exemplo, o sulfato SO4-2. Todos esses que têm 4 ligantes ao redor do central sem sobrar par de elétrons, nós temos ali a estrutura do tetraédrico. Se sobra um par de elétrons, que é esse caso, nós temos o mesmo ângulo trigonal. Basicamente, né, esse ângulo aqui é aproximadamente 120 graus. Lembrando, né, que dependendo de quantos elétrons livres eu tenho aqui embaixo, o ângulo vai, quantos elétrons livres eu tenho aqui, o ângulo vai sendo mais apertado ou mais espaçado. Ah, mas isso é bem pouco, a URGS não cobre praticamente. Nesse caso, a gente tem uma geometria que é chamada de angular. Essa é um tipo de angular. Existe outro tipo de angular. Vou te lembrar, o outro tipo é quando eu tenho lá o átomo central e os ligantes ligados nele, também 2 ligantes, só que sobram 2 pares de elétrons. Também é outra possibilidade de angular. Ah, e aí, nesse caso, como ele deriva de uma tetraédrica, esse ângulo aqui seria em torno de 109 graus. Ah, 109. Lembrando que esses são os representantes clássicos. Cara, SO2 é um clássico representante SO2, que é pra confundir com o CO2. Os caras botam de propósito, né? SO2, CO2. Tá? Nós temos H2O. Nós temos H2S. São os clássicos representantes do tipo angular. O O3, angular também. Mas principalmente SO2 e água. São os 2 clássicos representantes do tipo angular. Ah, é importante lembrar desse cara. Essa aqui é a geometria que a gente vai chamar ela de piramidal. Piramidal. Ela tem 3 ligantes ao redor do central e sobra um par de elétrons. Ela parece uma tetraédrica. Aparece lá uma tetraédrica, só que sem um par de ligante. O ângulo vai ser então em torno também de 109 graus. Tá? Pessoal, quem tem que lembrar aqui, ó, tem que bater o olho e já lembrar do NH3, da amônia.
os derivados lá, o PCl3, mesma família. Esses caras são clássicos representantes do tipo piramidal. O nitrogênio, principalmente, é muito cobrado em termos de geometria piramidal. Tá? Então são moléculas que são cruciais da gente lembrar em termos de geometria. Pessoal, revisem geometria. Dá uma revisadinha em geometria. Tá? Geometria é algo que tem sido presente e recorrente na prova. Tá? Aqui, eu falei da orgânica, mas eu não escrevi, né? Carbono é SP3, né? Carbono tipo SP3. Clássico carbono SP3. Tá? Dentro dos compostos inorgânicos, que são importantes a gente fazer uma breve revisão, um dos tópicos que acabam tendo um pouco mais de dificuldade é a solubilidade dos sais. Lembrem da solubilidade dos sais, principalmente em função de alguns deles. Por exemplo, cara, nitratos. A gente falou até na aula do Enem lá. Todos solúveis. Na revisão Enem a gente falou sobre essa particularidade. Todos solúveis. Importante lembrar também, além de todos os nitratos, nós também temos grupo 1 e amônio. Grupo 1 e amônio também são sempre solúveis. Não importa quem esteja. Lembre-se sempre que os carbonatos são uma merda. A regra deles é ser insolúvel. A exceção à regra é o grupo 1 e amônio. Carbonatos são muito ruins de solubilidade. A exceção é os caras de sempre, grupo 1 e amônio. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, já falei lá na prova do Enem, vou falar de novo, que a URGS gosta de cobrar. Aqui, por exemplo, o AgCl, a prova gosta de cobrar AgCl como sendo sólido insolúvel em água. A prova gosta de cobrar, por exemplo, os carbonatos, principalmente de cálcio. Carbonato de cálcio como sendo insolúvel. A prova gosta de cobrar, por exemplo, o sulfato de bário, BaSO4, como sendo um sólido insolúvel. Mas qualquer combinação aqui que a gente tenha dos insolúveis aqui com sulfatos, ó, estrôncio, bário, arenina, chumbo 2 e tal, eles vão levar a grupos insolúveis. Se eles se encontrarem em água, reagem entre si, vão acabar formando ali uma espécie insolúvel, vai turvar a solução, tudo aquilo que a gente falou lá na prova do Enem, tá? Então eles têm essa particularidade. Solubilidade dos sais é importante que a gente dê uma breve revisada. Cara, em ácidos e bases, é só para lembrar muito rapidamente alguns tópicos, principalmente o seguinte, cara. Ácidos, eles vão começar com HHXA para ácidos convencionais, ácidos inorgânicos, mas se for um ácido carboxílico, por exemplo, radical lembra COOH, esse H aqui é o H ácido. Esse H aqui do OO é o H ácido, do ácido carboxílico. Tá? Quando a gente fala das bases, da inorgânica clássica, as bases é aquela coisa, é um cátion ligado a OH. Cátion ligado ao OH. Muito, muito clássico, né? Lembrando que isso aqui é um cátion, não é carbono, a gente falou no pré-ENEM. Isso é um cátion. Mas vale muito lembrar que o NH3 também é uma espécie que vai se comportar como uma base. Ele também vai levar meio básico quando colocado em água. Ele também é considerado uma base. Isso lá para inorgânica, né? Dá pra gente considerar isso. É importante lembrar como é que eu sei quem são os ácidos fortes. Como é que eu sei que são os ácidos fortes? Lembra? Se for um hidrácido, quais hidrácidos são fortes? O HCl, HBr, HI. Esses caras são fortes. Tem que lembrar desses caras. Como é que eu sei quais são os ácidos fortes se eu olhar para oxiácidos? Se eu olhar para oxiácidos, quem são os oxiácidos fortes? Como é que eu sei ver? Eu pego lá o número de oxigênios e subtraio do número de hidrogênios. Se der maior ou igual a 2, ele é forte. Por que eu tô chamando isso aqui agora, tá? Porque eu tô mostrando agora, lembrando essa fórmula. Porque a prova do Enem cobrava 4 ânions, 4 ácidos. o HCl, ácido clorídrico, o sulfúrico, nítrico e carbônico. Ele era derivado do cloreto, sulfato, nitrato e carbonato. A prova da URGS é assim, a prova da URGS, qualquer ácido pode aparecer. Então, às vezes aparece, por exemplo, uns ácidos que a gente não tá acostumado. Sei lá, o HNO2. Porra, o HNO2 não é forte. Ele é um ácido mais fraco. Se eu pegar lá o 2 menos 1, dá 1. Então, ó,
Se ele é maior ou igual a 2, ele é forte, senão não é forte. Esse cara não é forte. Ou HClO4. Porra, 4 menos 1 dá 3. É grande, 3 é forte. É importante fazer, né, lembrar destes aspectos, tá? Da força dos ácidos. Da mesma forma, como é que a gente sabe quem são as bases fortes? Quem são as bases fortes? Cara, grupo 1 e grupo 2. Lembra que grupo 2 eu chamo de fortinho. Por que ele é fortinho, o grupo 2? Ele não é forte pra caramba que nem o grupo 1, mas comparado com os outros que são cachorro, ele acaba sendo uma força maior. Ah, então são as bases fortinhas. Eu só te chamo a exceção aqui no grupo 2. Lembra, é exceto o de magnésio, o MgOH2, que ele é uma base bem fraca. Tá? Uma base bem fraquinha. Quando a gente olha para os óxidos, é importante lembrar dos óxidos. Tá? Nos óxidos em si, nós temos a fórmula geral EXOY, e nos óxidos, o oxigênio tem NOx-2. Vale muito lembrar, dentro da fórmula geral dos óxidos, na ideia geral dos óxidos, nós temos os clássicos que a gente chama de óxidos ácidos. Em que nos óxidos ácidos, a regra dos óxidos ácidos é quando nós temos o NOx do elemento sendo maior ou igual a 4. O NOx do elemento que está ali junto com o oxigênio é maior ou igual a 4. Quem são os clássicos que a gente vai usar? CO2, vai usar o SO2, vai usar o SO3. São os clássicos. Vai usar o NO2. Calcular em todos eles. Aqui, ó, esse é mais 4, esse é mais 4, esse é mais 6, esse é mais 4. Então, tu tem ali o NOx deles sendo maior que 4, então eles são mais levados para o lado dos ácidos. Tá? Óxidos ácidos. Quando a gente olha para os óxidos básicos, tá? Os óxidos básicos, quem serão eles? Pô, óxidos básicos, eu vou ter lá grupo 1 principalmente e grupo 2. Principalmente grupo 1 e grupo 2. Mas a consideração geral é NOx mais 1 e mais 2. NOx mais 1 e NOx mais 2, a maioria dos óxidos NOx mais 1 e mais 2 vão ter o comportamento básico, principalmente óxidos metais alcalinos. Nós teremos também, importante que eu quero que vocês lembrem, a prova da URGS pode trazer, são os óxidos anfóteros. Quem são os óxidos anfóteros? Principalmente ZNO e o Al2O3. São os dois óxidos que são anfóteros. Lembra que um óxido anfótero é aquele que reage com a base, consome a base, reage também com o ácido, consumindo o ácido. Porque daí a gente vai entrar na moral da hidrólise salina. A gente já falou de hidrólise salina lá na prova do pré-ENEM, mas sempre vale lembrar. Como é que eu sei um sal? Eu não vou as fórmulas, tá? As fórmulas a gente já viu. Quero só lembrar. Sal de hidrólise. Sal de hidrólise ácida. Quem é o sal de hidrólise ácida? Ele tem que vir de um ácido forte. Ácido forte e base fraca. Ácido forte, base fraca. Lá, ó, base fraca. O ácido forte é o que manda. Então, se eu sei ver quem é um ácido forte ou uma base fraca, eu posso comparar e saber se o sal será de hidrólise ácida. Se ele for um sal, se eu quero avaliar um sal de hidrólise básica, é o contrário. Sal de hidrólise básica, ele é o contrário. Ou seja, ele tem que vir de um ácido fraco, um ácido fraquinho, e de uma base forte. Então, só pelo fato de ter uma base forte, nós temos um sal de comportamento básico. Tá? Importante lembrar que a prova da URGS, ela tende a cobrar com outros sais, não os sais convencionais. Sei lá, o clorito de sódio, esse tempo ela cobrou. O hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, ele é o NaClO. NaClO, ele veio o Na, ele vem do NaOH, que é uma base forte.
mais forte. O CLO, ele vem do HClO, que é um ácido fraco. Pô, ácido fraco e base forte, meio básico, comportamento básico, tá? Pra gente se caminhar pro final, eu trouxe o conceito de Bronsted, Lowry e de Lewis pra gente olhar pra ele, que vai estar muito ligado ao Prêmio Nobel de Química desse ano, tá? O Prêmio Nobel de Química desse ano vai trazer muita concepção de ácido e base de Lewis, mas também interações termomoleculares lá, tá? Mas rapidinho, qual é a moral do ácido e base de Bronsted, Lowry? Pessoal, lembra? Troca de prótons. Lembrando que próton não é o próton do núcleo, né? É troca de H+. Então lembra que quem é que vai ser um ácido de Bronsted? Como é que eu sei quem é um ácido de Bronsted? É aquele que ele vai doar H+. Cara, eu falei na aula lá, para doar H+, ele tem que ter. Então ele tem que ter H na fórmula para poder doar. Como é que eu sei quem é uma base, né? Quem vai ser uma base lá para Bronsted Lowry? É a espécie que vai receber. Ela vai receber o H+. Então, para ela poder receber, ela tem que ter elétron disponível, elétron livre. Porque é o elétron que faz a ligação. Quando a gente olha para o ácido e base de Bronsted, a gente sempre tem um agravante aqui nas concepções de Bronsted, é reação e equilíbrio, são os pares conjugados em equilíbrio. Pares conjugados em equilíbrio. Então, basicamente, o que a gente vai ter lá, por exemplo, HCl mais NH3, formando lá um possível equilíbrio entre NH4+ e Cl-. Pô, se tu perceber, o HCl lá, ó, ele perdeu o H. Então ele atuou como um ácido. O NH3, ele era NH3 e virou NH4+. Ele aumentou um H, ele pegou um H. Então ele é uma base. Quando retorna, quando o NH4 volta a ser NH3, ele tá atuando como um ácido conjugado. É o par conjugado. Quando o Cl- ele volta a ser HCl, ele pegou de volta o H. Então ele atuou como uma base conjugada. Então sempre vai ter um par conjugado no conceito de ácido e base de Bronsted. Mas tem que doar H+. Tem que doar H+. Tá? Importante ficar ligado nisso. Quando a gente olha pro ácido e base de Lewis, vale muito lembrar qual é a moral do ácido e base de Lewis. Ele vai estabelecer ligação coordenada, ele vai fazer a formação de novas ligações. Então, no ácido e base de Lewis, é clássico a formação de ligação coordenada. A formação de ligação coordenada. Nesse caso, quem vai ser um ácido de Lewis? Quem serão os ácidos de Lewis? Aquelas espécies que vão receber ligação. E recebe ligação? Ele está com falta de ligação ou ele pode expandir o octeto. Quem são as bases de Lewis? São aquelas espécies que conseguem propor ligação, oferecer ligação coordenada. Ser ligação coordenada. Então, os caras que têm elétron sobrando vão ser tanto ácido, tanto base de Lewis quanto de Bronsted. Porque para ele poder oferecer elétron por ligação coordenada, é necessário que ele tenha região com densidade eletrônica. Tá? Região com densidade eletrônica. Quem são regiões, né? Como é que eu posso perceber região com densidade eletrônica? Cara, primeiramente ânion, né? Por favor, ânions. Se não tenho ânions, eu posso ter par de elétron livre. Par de elétron livre. Por exemplo, água. Vou pegar H2O,
A água tem 2 pares de elétron livre. Então ele vai ter ali uma possibilidade de fazer uma ligação coordenada. Se não tem nada disso, então a gente vai ter a ligação pi. Ligações pi, por exemplo, o anel aromático ou mesmo, né, alcenos, tem como oferecer elétron por ligação coordenada. E aí é isso que se encaixa na definição aqui de Bronson de Lewis, por exemplo, vai se encaixar em algumas possibilidades quando a gente fala do Prêmio Nobel de Química. Foi o Prêmio Nobel de Química de 2025, tá? Os cara desenvolvem há muito tempo já, núcleo de condensação ou os metais metais orgânicos como uma estrutura padrão de formação de galerias, formação de espaços, de cavidades dentro de grandes aglomerados de moléculas, de estrutura, em que dentro dessa cavidade, algumas. Depois eu te mando aqui, ó. Depois eu mando isso aqui tudo pra vocês. Tudo isso eu vou mandar, tá? Não se preocupa. Eu mando em print. Em print não, em PDF lá bonitinho. Depois eu vou até arrumar a letra, porque é muito cachorro essa letra. Não reclama. Ó, então, outras moléculas, tá? Outras moléculas conseguem entrar, aqui zuma em mongolão. Moléculas conseguem entrar no meio dessa cavidade e ficam presas ali dentro por atração, por interação eletrostática, ou interação intermolecular. Elas acabam ficando presas lá dentro. Por exemplo, né? Quando nós temos cobre, por exemplo, íon cobre na estrutura, é como se eu dissesse que eu tenho o cobre mais 2 ali dentro dessa estrutura como um todo, que se tiver água da atmosfera, a água ficaria presa. A água ficaria presa dentro dessa. Vamos supor que eu tenho cavidade aqui, e a água ficou presa. Essa água vai estabelecer uma interação intermolecular com esses cobres, uma interação do tipo íon dipolo, né? Uma interação lá, íon dipolo, com esse cobre, ficando presa a água dentro da estrutura. Isso os caras estão estudando a possibilidade, por exemplo, de fazer interação com gás carbônico e com outros poluentes que para facilmente ou mais facilmente serem retidos da atmosfera de maneira mais ágil. Então os caras produzem esses metais, né? Esses MOFs que se chama, né? De Framework Metal Organic and the fuck of my horse. E essa estrutura, esses MOFs, eles acabam tendo essa possibilidade. Pode ser cobrado alguma coisa na linha da geometria molecular, pode ser cobrado na geometria molecular, pode ser cobrado, por exemplo, na ideia de ácido base de Lewis, porque a água tem elétron sobrando, então a água estabeleceria uma ligação possível, né? Ele cobre ali ou com outra estrutura. Pode ser cobrado, por exemplo, uma interação intermolecular do tipo de polo induzido, ou mesmo ser uma interação intermolecular do tipo íon dipolo. Então, o Prêmio Nobel de Química pode ser discutido nessa perspectiva. Tá? Ele pode ser trazido nessa ideia. Beleza? Bom, eu vou ficar por aqui. Tá? Na próxima quinta-feira, então, a gente vai revisar a parte da físico-química e a parte da orgânica. Mas assim, pessoal, é importante que vocês peguem esses tópicos e deem uma revisada de vocês também. Vai pegar cada um desses tópicos, vai fazer um olhar sobre esses aspectos lá na perspectiva dos conteúdos que a gente tem. Tá? É importante dar uma olhada. Deem uma olhada no material de revisão, lá no nosso livro de revisão, do que trata de principais aspectos desses aqui. Tá? Então, deixo um beijo pra vocês. E nos veremos agora, quinta-feira, o pessoal do online. E na sexta-feira, pra quem for na aula, o pessoal do presencial. Tá? Até de tarde vai ter também. Certo, queridinhos? Fiquem bem, beijo pra vocês. Dúvidas vão gritando, tá? Tchau, gente.